Olá, começa agora mais um Projeto Startup, o programa que leva até você o que há de melhor no mundo dos negócios inovadores. Hoje a gente recebe o João Foad, especialista em nova economia. A gente vai falar aqui sobre a Luca, uma logtech criada para facilitar a vida dos empresários brasileiros. Sem mais demora, vamos conhecer a startup Luca. O desenvolvimento da Local veio após o meu exit numa startup que eu já operava, já tinha desenvolvido. Então a Local é a minha segunda startup. Ela veio de um propósito durante a pandemia, iniciou em 2020 o desenvolvimento da Local, e onde eu buscava algo que me movesse, né? Algo mais relacionado a um propósito, não apenas uma solução de experiência, mas sim algo que agregasse real valor às pessoas. E aproveitando muito essa questão de movimento local, de favorecer a região, ao local, ao pequeno, ao médio, ao grande, ao gigante, a gente acabou desenvolvendo esse conceito, buscando movimentar economias regionais espalhadas pelo Brasil e através dessa conexão entre serviços, produtos, pessoas, mão de obra disponível, entregando o real valor, que é fazer a economia girar. O objetivo da Local é entregar a tecnologia de mais alta qualidade, juntamente com a mão de obra especializada em entrega, em logística, principalmente em hiperexpressa, né, que é a Ship from Store, onde você retira do estabelecimento, de uma loja física, seja uma dark store, uma loja, um varejo que seja, e entrega diretamente ao cliente. Então nós temos como meta entregar a mais alta tecnologia, mão de obra especializada, a mesma qualidade que é entregue para um player gigante, que normalmente acaba absorvendo os melhores produtos, os melhores serviços, entregue para um player pequeno, um player médio, tudo isso sem custo fixo, né? Então, toda essa cadeia ela se movimenta por serviço realizado. Bom, a Local surgiu através de estudos do mercado nacional, mercado internacional. Eu tenho como base, como fundamento para desenvolvimento de soluções, tá sempre buscando referências, né? Então ela é uma junção de serviços que deram certo lá fora, com ideias que deram certo aqui. A gente acabou somando tudo isso. A gente viu que no mercado de startup, ou ele é muito humanizado, o que atrapalha no crescimento exponencial, ou ele é quase que 100% tecnológico. E a ideia foi juntar o ser humano com a tecnologia numa única solução e entregar esse produto unificado, né? Até porque a tecnologia ela auxilia uma velocidade de crescimento, uma assertividade muito maior, mas quando foge de um processo tradicional, o ser humano precisa estar ali para te atender, para te auxiliar, para te gerar uma consultoria, para fazer com que você cresça, né? Isso falando no nosso cliente, que é o varejo, o varejista, falando no entregador, que precisa muitas vezes entender que essa profissão hoje é algo mais, como é que eu posso dizer, mais valorizado, né? E ele precisa acompanhar essa valorização através de treinamentos, postura e tudo mais. Então, com isso, eu desenvolvi a Local em relação ao investimento, justamente por o meu outro projeto, a minha outra startup. Ela necessitava de um cash burn, como a maioria do mercado de startup acaba fazendo grandes captações e queimando grande capital para poder crescer e expandir. A Local ela foi desenvolvida baseada numa gestão enxuta. Todo o desenho da startup, a forma de operar, a equipe, tudo foi desenvolvido para que a gente não necessitasse de grandes captações, né? Que a gente conseguisse crescer e expandir com as próprias pernas, caso fosse E foi o que aconteceu. A gente iniciou o desenvolvimento da Local com um investimento de R$600 mil, que é algo muito pequeno. Isso falando desde a criação do software, implementação do produto na rua, operacional e tudo mais. E com menos de 2 anos a gente já fatura isso mensalmente.
né? Então foi um investimento muito pequeno. Com 1 ano e meio a startup já fica de pé, como a gente costuma dizer. Então hoje a gente cresce, continua expandindo. Ano passado a gente teve um crescimento de 220% se comparado ao ano retrasado. Então quebramos algumas barreiras das startups que acabam capitalizando demais, excessivamente, e queimando muito capital, e aí cria aquela dúvida, será que o serviço, o produto fica de pé? Como também a questão de, se não investe, não cresce. Então a gente está indo contra o fluxo e provando que nenhuma das duas coisas, se é feita uma boa gestão, se é montada uma boa equipe e a tua solução realmente sana uma dor do mercado, isso é possível. O desafio de ser uma logtech é exatamente a questão da ideia de ser uma startup com altos investimentos, né? De ser uma startup que necessita de muita queima de capital para conseguir expandir, conseguir operar. A gente, então, tem esse preconceito no mercado com base nas startups que já existiam no mercado e existem no mercado. Então, muitas têm dificuldade de parar de pé sem a captação de recursos externos. Então, essa foi a principal barreira que a gente precisou quebrar e, através dos nossos números, de não ter passado por uma rodada de investimento, a gente conseguiu quebrar essa barreira, mostrar que a gente continua crescendo. Nesse primeiro trimestre do ano, que normalmente é um trimestre que o pessoal diz que tem aquele fantasma do primeiro trimestre, de faturamento mais baixo e tudo mais, a gente segue crescendo em comparação ao último trimestre do ano passado, que é um trimestre que todo mundo comemora, que é o trimestre de maior faturamento. A gente ainda assim cresceu 20% nesse primeiro trimestre desse ano, com todas as incertezas do mercado, tudo que tem acontecido no país. Então, esse foi o nosso maior desafio e com bastante trabalho, com a qualidade da equipe, a gente conseguiu quebrar essa barreira e mostrar que o mercado de logística é cada vez mais necessário e interessante numa economia que hoje é muito movida pelo digital, né? Então, quanto mais a economia se torna digital, mais a logística se torna algo efetivo, necessário e precisa ser cada vez mais eficiente para que isso essa cultura continue seguindo. A Local, ela oferece um serviço de intermediação, inicialmente, onde você possui a demanda de um lado, vindo do varejista, do vendedor ali, que precisa vender um produto, e a demanda da mão de obra disponível para fazer essa entrega, o que a gente chama de cloud shipping, né? É uma economia movida por pessoas autônomas, disponíveis a realizar esse tipo de trabalho de transporte de produtos. Então a gente faz a conexão através de tecnologia entre a mão de obra disponível e a demanda disponível para que isso se movimente, para que a roda gire. Então você tem um produto que você vende online, você precisa que esse produto chegue até o teu cliente. A gente conecta esse produto, essa demanda, ao entregador que está disponível para trabalhar, que faz disso uma renda fixa, uma renda própria, uma renda principal ou uma segunda renda. E com isso a gente faz com que o teu produto chegue até o destino dele. Um produto secundário, para que tudo isso aconteça de forma... E aí começa a já entrar o nosso diferencial perante o mercado, é um produto de consultoria e análise de dados, né? Hoje, quando a gente fala de Ship from Store, Last Mile, que é a entrega, o famoso delivery, né? Que retira de uma loja, entrega no cliente, só a tecnologia não supre a necessidade de eficiência que esse serviço precisa. Então, a tecnologia ela precisa de uma análise de dados profunda. Muitos clientes acabam se confundindo, acham que o delivery, a entrega, ela é só da hora que o teu produto sai da tua loja até a casa do teu cliente, e não. O delivery ele acontece a partir do momento que você efetiva a venda. A partir do momento que você vendeu, ali já começa o processo de delivery, que é a produção do produto, se a gente falar do mercado de food, ou separação do produto, se a gente estiver falando de farmácia, de goods, de camisetas, outros tipos de produto, até a organização daquele despacho, que é separar por rotas, para que você tenha uma rota mais efetiva, uma entrega mais rápida, um custo menor.
Aí sim, até a saída disso, até o teu cliente. Então a gente une a tecnologia, acompanha desde esse ponto inicial, que é o ponto de venda do teu produto, até a chegada no teu cliente final. E aí a inteligência artificial começa a trabalhar com base nesses dados e a parte humana vai acompanhando aquilo, suprindo a inteligência artificial de novos insights para que cada vez seja mais assertivo, tanto em versatilidade para escolher o melhor, o veículo ideal para essa tua rota, o veículo que vai atender em menor custo, menor tempo. Então toda essa versatilidade, qualidade e até a conclusão do processo, a gente entra com essa questão, essa consultoria, onde a gente dá feedbacks para os varejistas e para os entregadores através da tecnologia e do contato humano, o que ele pode melhorar para que essa logística seja cada vez mais efetiva, como ele deve agir, os principais pontos de se posicionar, veículos necessários e tudo mais. Bom, a nossa parceria com as empresas, com os varejistas, né, que é o B2B, o nosso modelo de negócio, ela se inicia a partir da necessidade que você vende um produto online, você precisa que alguém entregue, né? Então, são várias as formas que os nossos clientes chegam até nós, ou nós chegamos até os clientes, que forma digital, forma humanizada, nós temos canal de venda humano, por telefone, humano digital, nós fazemos marketing e captação online e offline. A gente tem um trabalho muito forte do famoso porta a porta, justamente para que a gente entregue essa consultoria que acaba ficando muito escassa nas startups, que acabam se concentrando muito no crescimento exponencial, tecnologia, e falta esse ser humano até para que você consiga treinar o teu cliente para que tenha melhor proveito da plataforma. Então, nós temos também, o nosso feedback é muito positivo, então os próprios clientes acabam engajando novos clientes, oferecendo nosso serviço para outros clientes do varejo. Normalmente nós buscamos dois públicos para serem atendidos. É o varejista, aquele que tem a demanda, e o entregador, aquele cara que precisa da demanda para trabalhar, para monetizar em cima. Então nós tratamos ambos como nossos clientes, entregando melhor qualidade de serviço possível nessa intermediação. Então, falando em modelo de negócio, é um modelo de negócio B2B, né? Nós não atendemos CPF, nós atendemos CNPJ, então desde pequenas, médias e gigantes redes, né? Nós hoje temos uma base de mais de 2.500 estabelecimentos, nisso envolvidos pequenos, médios e grandes redes, onde a gente está agora num processo, num momento de rollout, está desenvolvendo novos contratos com grandes redes e crescendo, atendendo essas redes loja a loja, cidade a cidade. Tem também os entregadores, que nós tratamos eles internamente como parte do negócio e damos o mesmo atendimento como um cliente, até porque eles nos contratam para que nós prestamos o serviço de tecnologia e captação comercial. Então, com isso, nós entendemos que temos que dar todo o respaldo, suporte, assessoria, consultoria que eles necessitam. Então, nós olhamos hoje para esses dois lados como cliente, o entregador autônomo, profissional, e o B2B, o varejo que vende um produto digital. O processo de idealização e desenvolvimento da Local, ele é algo a ser, em modéstia à parte, exaltado, porque foi realmente a união de algumas soluções unidas em uma única startup, numa necessidade que cada vez mais cresce, né? Quanto mais cresce a venda online, mais cresce a questão da logística, a questão da necessidade do movimento da economia, né? Quanto mais a gente puder fazer para facilitar e acelerar esse processo de crescimento econômico, mais gratificante é. E a gente desenvolveu o software em 4 meses. Já começamos em um processo de 3 meses de piloto, o famoso que a gente fala de
arrumar o carro enquanto ele está andando. Então, essa parte de criação e desenvolvimento foi algo que a gente se orgulha muito em relação a capital disponível e tempo. Então, nós conseguimos desenvolver uma plataforma que hoje é referência no mercado em relação à tecnologia, com um budget menor do que, acredito que, todas as logtechs que tem no mercado hoje, e em tempo recorde. 4 meses para o desenvolvimento de uma plataforma, com a complexidade que ela tem, realmente foi um desafio no meio de uma pandemia, e a gente com essa questão de caixa versus tempo, justamente para que conseguisse entregar uma solução a tempo, de acordo com a necessidade que havia no mercado. Então, foi um desafio que foi superado e dali para frente a gente vem superando cada vez mais novos desafios. Estamos de volta com o Projeto Startup. No bloco anterior, nós conhecemos a Luca, ou a Logitech, que trabalha para conectar pequenos, médios e grandes empresários com entregadores e prestar o serviço a uma clientela sem fronteiras que precisa receber um produto. E vamos conversar agora com o João Foad, especialista em nova economia. João, seja muito bem-vindo ao canal Empreender, ao programa Projeto Startup. Perfeito, Bruno. É um prazer estar aqui com vocês. João, essa questão das soluções de logísticas tem sido cada vez mais comum no mundo das startups em todo o país, né? Sim, sem dúvida. Na verdade, a gente tem a ideia de que a internet é algo realmente novo, né? Mas ela foi fundada em 68 e desde então há a promessa de que o mundo está cada vez mais conectado, mais globalizado. A questão das logtechs, digamos assim, que é logística com tecnologia, é importante entender um pouco desse termo, tem criado cada vez mais força junto nessa iniciativa de aproximar tanto as pessoas em diferentes países, não importa onde elas estejam, quanto aos consumidores, pequenos negócios e seus clientes finais. Então, realmente é um mercado que tem criado força aí ao longo desses anos. Ou seja, a tecnologia com a logística de fato tem revolucionado esse mercado, até porque se a gente for fazer uma volta ao passado, há 20, 30 anos, a gente não tinha todas essas novidades, essa inovação e essa tecnologia tão presente, né, João? Até porque a gente dependia muito da questão da logística marítima, da logística aérea, então assim, dificultava um pouco, não é isso? Veja bem, quando eu falei que a internet foi inventada em 68, ela foi inventada lá atrás, a gente foi aprendendo. Uma curiosidade interessante por que eu tô aqui em Lyon nesse momento, podendo estar falando com vocês, mas como que isso tudo ocorre? Existem cabos embaixo do mundo inteiro, do oceano inteiro, conectando esses países. Então há claramente um esforço ali entre a conexão desses países, e ao longo desses anos a gente foi aprendendo a utilizar a internet, porque ela revoluciona a forma como que a gente comunica, né? A Logitech, ela revoluciona a forma como que a gente recebe e o comportamento do consumidor final de compra. Então, quando a gente pega 68, se a gente pegar até 2019 ali, a gente veio com as redes sociais em 2012 mais forte, foi crescendo, mas até 2019, 2018 a gente não ia poder estar fazendo essa videoconferência de uma maneira tão otimizada assim, né? Então, dentro dessas novas, não só tecnologias, mas realmente de como o ser humano ele exerce elas. É isso que tem revolucionado, é a maneira com que a gente pede. A gente não pedia comida de madrugada sem ligar para o restaurante antigamente. Então, quando a gente olha para a revolução da internet, a gente vê ali no início dos anos 2000 que era algo assim. E aí quem tem mais de 20 anos aqui vai lembrar que você, para acessar o site da pizzaria, tinha um bloco de texto, era informativo, você pegava o telefone e ligava. Hoje em dia a gente já tem apps que solucionam isso pra gente, principalmente em delivery de comida.
aí. Então, acho que o consumidor como um todo, ele tá ficando um pouco mais exigente, um pouco mais preguiçoso muitas vezes, né? E ele quer cada vez mais praticidade. João, no caso da Luca ou até mesmo de outras empresas de logística que queiram, no caso, aumentar, atrair cada vez mais clientes, aumentar a sua base, quais estratégias ou que estratégias elas devem adotar? Perfeito, Bruno. Muito interessante sua pergunta. Na verdade, são dois pontos ali que é importante analisar. A primeira é a base consumidores final, né? Ou seja, aquelas pessoas que conhecem a sua solução. Então, uma maneira muito interessante de fazer isso é o marketing de indicação, né? Que é aquele famoso, olha, eu te mando um link, você recebe um cupom, né? Desse cupom você também, eu ganho uma parte para me fazer a minha primeira compra e você ganha a parte da primeira compra. Para quê? Para ensinar o consumidor e educar para que ele saiba que aquela solução e que aquele produto pode chegar na casa dele de uma maneira mais facilitada. Então, aqui a gente fala um pouco de human behavior ali, economic behavior. Então, a primeira parte é eu expandir a minha base, né, de clientes finais ali, junto com as soluções dentro de terceiros. Então, se eu pego uma farmácia, se eu pego um estabelecimento local, um médio empreendedor, ele também educar a base de clientes dele. Mas, Bruno, a gente não pode parar por aí. Lembrando que, assim, para aumentar essa base, o interessante é fazer cálculo, porque aqui o empreendedor ele tem que estar familiarizado com a parte matemática do negócio, né? O empreendedor ele não pode ficar só naquele anseio de querer ver o mundo melhor, o mundo mais conectado, o mundo mais prático, mas ele tem que analisar a base de negócio. Então, aqui a gente vai ter que analisar um pouquinho do CAC e do LTV. Então, procura aí na internet como que é, você que tem ideia de poder se aprofundar no negócio dele, se aprofundar no negócio um pouco mais administrativo, são termos interessantes. O CAC é o custo de aquisição do seu cliente, então você vai fazer ele de maneiras online ou não. E o LTV é quanto tempo ele fica consumindo aquele seu produto. Essa conta dando positivo, ótimo, você tem margem para poder continuar essa estratégia e achar esse número que é o valor de indicação ali entre um e outro. Então, esse é o primeiro momento de aquisição. Porém, agora a gente tem um momento de retenção desse cliente. Ou seja, nada mais frustrante do que você tá lá, você tinha antigamente, você ia no estabelecimento, você tinha uma gôndola para poder escrever aquilo lá, para poder ver o produto, para poder sentir, etc. Você não tem mais, você tem uma tela ali de 5, 6 polegadas, então ela é menos intuitiva muitas vezes. Você precisa ser assertivo no seu UX, né, na sua User Experience ali, na experiência do seu cliente, para poder gerar. E outra, um ponto muito importante para essas empresas de logtech tenham parcerias boas com os entregadores, porque é eles que fazem o seu negócio dar certo. E por isso que outras empresas como a Rappi, iFood, Uber e até outras fora do segmento Airbnb, eles sempre prezam para que o cliente final tenha uma boa experiência com esse intermediário aí, que é a força humana, que é uma profissão importantíssima hoje no Brasil e no mundo. Então eu focaria dentro dessas duas estratégias, na aquisição sobre marketing de diferentes maneiras, né? Marketing digital, site, blog, parcerias estratégicas com esses estabelecimentos e o marketing de indicação ali onde a gente fala de uma comunidade. Afinal, o que é bom a gente indica, não é mesmo? É verdade, João, é isso mesmo. A gente falou das estratégias e agora eu queria saber de você os desafios. Não só da Luco, mas de outras empresas também, de soluções de logística. À medida que elas crescem, claro, a tendência é que elas cresçam de fato no mercado. Que desafios elas vão encontrar, elas vão se deparar nessa jornada, nessa caminhada? Perfeito, Bruno. O meu dia ele se consiste muitas vezes em metade do tempo no Brasil, metade conhecendo outros lugares do mundo. E uma coisa que é muito peculiar é que cada lugar que eu vou tem um aplicativo de entrega e um aplicativo ali de mobilidade. Então tem mercado, o mundo inteiro precisa, todo mundo precisa ir a algum lugar ou receber algum produto. Então é uma tendência aí global, tá? Tem dois pontos de atenção em termos de dificuldade dentro desse segmento, que o primeiro é o seguinte: não há uma barreira de entrada muito grande aí, certo? Ou seja, quem chega primeiro bebe água limpa, ok? E quem se mantém posicionado, a gente pode entender que também tem uma vantagem ali na questão da escolha, certo? Então, acho que o primeiro ponto que eu gostaria de colocar é, primeiro, posicionamento. Seja rápido na inserção deste mercado,
né? E depois se mantenha muito perto do seu cliente, como a gente falou do LTV, estimule ele a estar com você, porque senão ele vai para uma outra solução que é mais barata, mais prática, que tem mais entregadores, que tem mais opções de horário. Então a barreira para a competitividade é um desafio, tá? Já vi isso aqui, qualquer empreendedor com gana, né? E etc, que sabe o que está fazendo e vai ficar naquela luta de quem dá mais cupom um pro outro. E a gente viu esse caso aí entre iFood e Rappi no Brasil. Só que nesse meio tempo, a Uber Eats fechou e saiu do Brasil e só mantém a sua participação em outros lugares. Mas por que isso aconteceu, Bruno? E espectador que está aqui nos assistindo? Porque é muito queima de caixa. Então o primeiro ponto que a gente tem que colocar aí é quanto eu estou lucrando por entrega, porque essa conta no final ela tem que ser positiva. Afinal, não é entusiasmo, não é base de clientes, não é quanto tempo ele tá, que paga a conta, que gera emprego e que paga o boleto, né, Bruno? Então assim, para ser empresa tem que dar lucro, porque uma coisa que é interessante é no mundo das startups, a gente viu isso no caso da WeWork, é muito investidor, é muito isso aqui, só que as empresas elas têm que virar essa chavinha. Empresa, para ser séria e ter longevidade, como grandes IBMs da vida, como grandes empresas na tecnologia, ela tem que ser sim lucrativa. Bruno? João, infelizmente o nosso tempo acabou, mas falando aí dessa solução, dessa tecnologia usada pela Lucro e por outras empresas de soluções em logística, a gente não está falando de nenhuma novidade, como você bem falou, de 2019 para cá, as coisas mudaram, ainda mais com a questão da pandemia, né? Não só aqui no Brasil, mas também em todo o mundo, aí na França, na Itália, enfim, vários países da Europa, Estados Unidos, enfim. João Foad, especialista em nova economia, eu quero agradecer aqui a sua participação com a gente no programa Projeto Startup e aqui do canal Empreender. Perfeito, obrigado, Bruno. É isso aí. E você que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. O Projeto Startup volta na próxima semana. Até lá, tchau!